Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Quero expressar minha alegria estar com vocês aqui pela primeira vez. Me lembro que os irmãos haviam me convidado uma outra oportunidade, mas eu não pude vir. Questão de agenda. Quero parabenizar pela iniciativa desse evento, agradecer o pastor da igreja por nos confiar o seu púlpito e também agradecer a Deus por ver tantos jovens aqui comprometidos com um tema, com uma temática, com uma proposta bíblica que não é muito comum na igreja brasileira nesses dias tão desafiadores. E também agradecer a Deus por termos aqui uma boa música. Então existe vida no pós-gospel, né? Graças a Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 12 ao 17. Mesmo assentados, mas com plena reverência, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós estamos agradecidos por chegarmos em paz a esse lugar e por essa oportunidade tão especial que temos de adorar o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse encontro que está sendo promovido aqui pelo 5º ano, e que o Senhor nos concede a alegria de estar aqui com esses irmãos. Que o Senhor, ó Deus, utilize a palavra que aqui foi lida nessa noite, que vai ser pregada para ministrar ao coração da Tua igreja aqui reunida. E que assim, ó Deus, o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, os olhos da nossa mente, para que possamos entender as verdades do Senhor e nos dê assim corações inclinados no desejo de andarmos de acordo com Teu santo Evangelho. Pedimos graça. Pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria para discernirmos a Tua palavra, e que o Senhor conceda-me a graça que eu preciso para comunicar a Tua palavra ao coração da Tua igreja, no poder do Teu Espírito Santo, com fidelidade e zelo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, falar de santidade na igreja do Brasil é, de fato, um desafio. E normalmente nós encontramos que o conceito de santidade passa por um conjunto de normas. Assim sendo, a ideia de santidade se encaixar dentro de algumas normas, alguns padrões. E a santidade normalmente tem um caráter voltado para usos e costumes. Por outro lado, há aqueles que entendem que santidade é ser livre para fazer qualquer coisa. Estão debaixo da graça, e essa graça é absolutamente permissiva, para que lhes dê o direito de contrariar, inclusive, os mandamentos do Senhor. E o fato é que seja no extremo do legalismo, e seja no extremo de uma graça barata, ambos nós estamos diante de posturas, ou de correntes, ou de comportamentos, que de fato contradiz a santidade bíblica. De modo que hoje eu gostaria de pensar sobre a santidade como um estilo de vida. Ela transcende, sim, a qualquer norma, a qualquer padrão, a qualquer imposição que vem de fora para dentro. Mas ela também estabelece limites. Ela estabelece critérios para a nossa vida. E ela não permite que nós sejamos nem fariseus de um lado, que só tem aparência, mas não tem essência. Mas ela também não permite que nós sejamos libertinos, que nos mundanizemos em nome de uma suposta graça que não produz transformação e que não molda o caráter segundo o caráter de Cristo. Assim sendo, é que eu gostaria de olhar para esse texto. A carta aos Hebreus é uma carta repleta de muitas advertências, profundas advertências. E essa igreja aqui, ela está passando, ou as igrejas para as quais essa carta está sendo endereçada, está passando por dois problemas básicos. Um é a perseguição, e o outro é o desânimo. Isso porque na medida em que esses irmãos estão sofrendo fortes perseguições, passando por terríveis sofrimentos, eles estão sendo tentados a abandonar a fé. O escritor dessa carta, então, dirige-se a esses irmãos no objetivo de encorajá-los a permanecerem na fé, a permanecerem em santidade. E o propósito para que isso aconteça é revelar Cristo. Daí que a carta aos Hebreus o tempo todo mostra a supremacia de Cristo, a sublimidade, a superioridade de Cristo em relação a quaisquer outras coisas. Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Josué, Cristo é maior do que a linhagem de Levi, o sacerdócio segundo Levi. O sacrifício de Cristo é superior ao dos animais sacrificados no Velho Testamento. E por fim ele vai mostrar que convém que olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pois embora o capítulo 11 apresente uma lista interminável de grandes heróis, o nosso grande padrão, o nosso grande modelo é Jesus Cristo. Porque ele não apenas é um exemplo de fé, ele não apenas encoraja a nossa fé, ele é o autor e consumador dela. E portanto, meus irmãos, nós queremos aprender com esse texto a passarmos por todo tipo de adversidade que se apresenta como impedimento para uma vida cristã vitoriosa, espiritualmente progressiva, frutífera, produtiva e santa. Então vejamos aqui algumas questões que podemos abordar a partir desse texto. Em primeiro lugar, o que significa então fazer da santidade um estilo de vida? Primeiro, significa não se deixar vencer pelo desânimo espiritual.
Fazer da santidade um estilo de vida é não se deixar vencer pelo desânimo espiritual que caracteriza o nosso tempo. Eu tenho andado por aí e sou pastor de uma igreja local. E normalmente quando eu abordo pessoas sobre o seu comportamento, elas dizem: eu estou desanimada, eu estou passando por um esfriamento, eu perdi o prazer de estar adorando a Deus na casa de Deus, eu não tenho mais força para ler a Bíblia nem para orar. São testemunhos recorrentes de pessoas que estão dizendo: eu estou sendo alvo de um desânimo profundo em relação à minha caminhada aqui na terra. Pois bem, o que esse texto vai nos mostrar é que uma vida cristã robusta, nutrida no Evangelho, vai produzir santidade, e que essa santidade é uma antítese para o desânimo espiritual. E isso que muitas vezes nós chamamos de esfriamento, de desânimo espiritual, de falta de coragem de continuar perseverando e caminhando conforme a carreira que nos foi proposta, decorre muitas vezes de pecados não confessados, de pecados que se tornaram hábitos, costumes, e isso, portanto, é um problema sério. E veja você os versos 12 e 13, conforme acabamos de ler. Portanto, diz o escritor, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Observe que esse desânimo aqui é apresentado como uma enfermidade que precisa de cura. É alguém que parou de correr a carreira que estava proposta, está manco, se arrastando, andando com dificuldade. Esses versos, meus irmãos, são uma citação de Isaías 35:3. O escritor dessa carta quer dizer que o tempo da graça, conforme os profetas anunciaram, é chegado. Esse tempo significa uma manifestação da glória eterna, porém ainda acompanhada de sofrimentos e adversidades. O texto de Isaías na íntegra é o seguinte: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos aflitos de coração: sede fortes, não temais, o vosso Deus virá com vingança. Sim, Ele virá com divina recompensa e vos salvará. Veja, isso aqui é uma profecia do Velho Testamento que está dizendo: a graça do Senhor vai fluir, o Salvador virá, o Redentor virá. Mas mesmo quando essa glória pairar sobre vós, ainda haverá sofrimentos e perseguições aqui nessa terra. E quando vocês estiverem diante de todos esses embaraços, impedimentos, lembrem-se, é hora de fortalecer as mãos fracas e firmar os joelhos vacilantes, mas nunca desistir, nunca retroceder, nunca olhar para trás. Meus irmãos, existe, portanto, esperança de cura espiritual para o manco, para aquele que perdeu o primeiro amor, para aquele que se sente desencorajado a caminhar a vida cristã. A exortação aqui é clara: nenhum irmão deve abandonar o caminho por conta das provações enfrentadas, seja por questões financeiras, sejam por questões de saúde, problemas na família. Ninguém deve ninguém deve abandonar a fé porque está enfrentando adversidades. É essa a ideia do escritor aqui. E portanto o que estou dizendo é que muita gente se sente tentada a não confiar mais em Deus quando está passando por lutas. Cada crente, no entanto, deve perseverar, de modo que mesmo manco
isto é, aquele que por alguma razão pensa em desistir, que em vez de se desviar, seja curado e continue caminhando na direção do alvo que Deus propõe. Desviar o caminho aqui é exatamente o sentido da palavra grega usada pelo escritor bíblico para divertir os crentes que estavam cedendo às pressões daqueles dias de terrível oposição e fé cristã. Hoje, nós não somos exatamente torturados, nós não somos exatamente impedidos de nos reunirmos publicamente e declararmos a nossa fé, mas é fato que em muitos lugares nós já não podemos nos posicionar livremente contra o pecado, contra os valores dessa cultura, contra o relativismo, o pragmatismo que caracteriza esse pós-modernismo. E o escritor enxerga que nesses momentos não são poucos aqueles que se sentem desestimulados a continuar lutando contra a cultura, na universidade, nas escolas. É um rolo compressor que se levanta contra a igreja, contra os valores da família, contra um conceito de mocidade marcado pela pureza. No meio de tudo isso, ele está dizendo: mantenha os seus pés firmes, corrija o seu caminho, mas não perca o foco. Meus irmãos, as provações não são motivos para que o crente deixe de perseverar. Conforme adverte o profeta Malaquias, é preciso levantar e lutar. Afinal, o nosso descanso não está aqui. É isso que está em vista aqui. Cada crente deve lutar em prol do progresso da sua fé. A fé não é algo passivo, que eu simplesmente assisto Deus trabalhar em mim. Eu sou chamado a ser coparticipante da obra de Deus. Embora Deus seja soberano e nós não possamos dar um passo sem a graça de Deus, no entanto, aprove a Deus tornar você e eu coparticipante da santidade. A santidade é uma obra de Deus na vida do crente, a qual Deus decide que nós seremos participantes. É sabido que um crente que anda capingando não poderá correr a corrida que lhe foi proposta, conforme está no verso 1 desse capítulo. Além de não conseguir subsistir no dia mau, conforme está em Efésios 6 e 13. A verdadeira santidade, queridos, funciona como uma antítese às pressões desse mundo. Mateus 24, do verso 9 ao 13, mostra que os últimos dias serão dias difíceis, de tortura. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, adverte nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos vão trair e odiar uns aos outros. Diz também que naqueles dias surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Qual é a antítese para esse contexto de pressão, de perseguição, de falsas doutrinas, de ódio? Diz: mas quem perseverar até o fim será salvo. Portanto, a ideia aqui não é: eu estou cansado, eu estou desanimado e vou parar por aqui. A ideia é: a luta está se intensificando, eu devo ser mais cuidadoso em perseverar. Eu não posso desistir, eu não posso olhar para trás. É dever de todo cristão fazer da vida cristã um combate contra tudo que tenta desestabilizar sua fé e sua esperança, seu caráter e sua santidade. Romanos 12, 11 diz: não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. E no verso 21 diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 1, Paulo diz: portanto,
tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: porque eu recebi algo precioso de Deus, eu não posso desanimar diante da perseguição, eu não posso desanimar diante das pressões da cultura, eu tenho que me manter firme. Portanto, se você olhar o contexto de toda essa carta, a ideia é que santidade também compreende não se deixar vencer pelo desânimo espiritual. Santidade é você ter força, perseverança e altivez diante das tentações, diante das pressões, diante das perseguições, diante do mundo e do pecado. A segunda verdade que esse texto nos coloca é que a santidade como estilo de vida significa construir relacionamentos saudáveis. E pode ter certeza que um dos principais testes para a verdadeira espiritualidade é exatamente os relacionamentos, ou são exatamente os relacionamentos. Esse é um teste, o qual eu e você estamos envolvidos. E olha aqui o verso 14: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que aqui está tratando de duas coisas: viver em paz e viver em santificação. Porém, observe, eu gosto dessa minha versão porque diz: procurai viver em paz com todos e em santificação. Ou seja, eu nunca vou procurar viver em paz com alguém se para isso eu tenho que abrir mão da santificação. Eu prefiro estar em guerra contra tudo e contra todos, desde que eu não tenha que abrir mão da minha santificação. Ou seja, a ideia aqui é: lute para viver em paz com todo mundo, mas não construa essa paz abrindo mão da santidade. Você está numa sala de aula e você tem que lutar para ter paz com todos, com o professor e com todos os alunos. Você não quer se tornar ali persona non grata. Mas se você quiser ter paz com todos ali, abrindo mão da santidade, você está contrariando as Escrituras. A santidade não é o valor primeiro aqui. Aliás, a paz com todos não é o valor primeiro aqui, que vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é a santificação. Mas todas as vezes que você quiser construir relacionamentos saudáveis, lembre, esse relacionamento só será saudável se você viver em santidade. Se tiver que negociar a santidade, se tiver que abrir mão de valores para obter a aceitação das pessoas, você está andando na contramão do Evangelho. E você não foi chamado para andar na contramão do Evangelho. Você foi chamado para andar na contramão da cultura. E, portanto, a santidade aqui é um valor supremo que não pode ser negociado, nem mesmo em detrimento da paz. E aí, presta atenção. Relacionamentos representam uma experiência de crescimento e um teste de espiritualidade. Assim como fez o apóstolo Pedro, ao se dirigir a irmãos vivendo em ambiente de perseguição, conforme está em 1 Pedro 3:11, encontramos aqui a citação do Salmo 34:14, que diz o seguinte: afasta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue-a. Veja que a ideia aqui é: segue a paz
mas afasta-te do mal. Na pós-modernidade, você tem que ser politicamente correto. Ser politicamente correto é lutar para buscar a aceitação e a aprovação de todas as pessoas. Então você tem que ser meio camaleônico. Você tem que dizer o que as pessoas querem ouvir. Você tem que se comportar como elas acham que tem que ser. Mas o texto diz: afasta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Ou seja, você não pode seguir a paz se para segui-la você tem que ser conivente com o mal ou tem que compactuar com o mal. O compromisso com a paz é uma bem-aventurança que caracteriza os filhos de Deus. Nosso Senhor também nos ensinou que esse tipo de comportamento é o que se espera dos herdeiros do céu. Os filhos de Deus devem buscar a felicidade baseada no padrão de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse é o conceito de santidade. É que prima por esses valores. Valores esses que são a base de uma alma piedosa. O pacificador sabe como pagar o mal com o bem, sem jamais se deixar vencer pelo mal. Romanos 12, versos 17 e 18 diz: a ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Observe que somente pelo Evangelho poderemos viver relacionamentos saudáveis. Viver em paz com os outros é um sinal de santificação e um fruto da nova vida em Cristo. Rejeitar a contenda e a maledicência nos relacionamentos é uma decisão de quem não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Meus queridos, então qual é o grande teste da santidade? Para começo de história, o grande teste da espiritualidade, ou da santidade, ou de um viver piedoso, é o lar. Marido com mulher, pai com filho, irmãos. Depois, um segundo lugar, é a igreja. Como nós nos relacionamos uns com os outros. Como nos relacionamos com a liderança da igreja. Mas isso também abrange a sociedade. Como nos relacionamos no ambiente de trabalho, com a vizinhança, na escola, na universidade. Veja que você não tem que ser intolerante, que você não tem que ser inconsequente, mas você também não tem que ser politicamente correto, assumindo valores e posturas desse mundo em nome de uma aceitação ou de uma falsa paz. O texto nos mostra que nós devemos lutar pela paz, mas sem jamais abrir mão da santidade. Nós devemos lutar pela santidade, sem que necessariamente tenhamos que ser intolerantes, radicais, chatos e insuportáveis. Como buscar o equilíbrio? O equilíbrio está no Evangelho. É ser pacificador, é ter um coração limpo, é amar o próximo como a si mesmo, mas é ter compromisso com a verdade, porque a verdade liberta. Terceiro lugar, uma vida, fazer da santidade um estilo de vida, significa pautar a existência na graça de Deus. Presta atenção. Nas Escrituras, a graça é tudo, é o suporte. Não pense que você vai viver uma vida santa, ou que você vai vencer um só pecado nesse mundo, se não for pela graça. Todos os nossos esforços terminam em queda. Mas como eu já mostrei, não convém que a nossa relação com a graça seja escapista e irresponsável.
Aqueles que confiam na graça usam dos recursos que Deus disponibiliza, dos meios de graça, para lutar, perseverar e viver uma vida cristã autêntica e verdadeira. Olha o verso 15, o que é que está escrito: cuidado, para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Veja, preste atenção nisso. Depois de exortar esses irmãos de que eles devem correr a carreira que está proposta, deixando de ser mancos e perseverando constantemente, depois de dizer para esses irmãos que eles devem construir relacionamentos saudáveis, pacíficos, mas sobretudo centrados numa vida de santidade, ele diz agora: cuidado, para que ninguém se abstenha da graça. É como se ele dissesse: não tente construir uma vida de santidade desprovida da graça. Não confie na sua força, na sua capacidade. Você deve confiar e depender tão somente da graça. Quando eu estou dizendo confiar e depender da graça, eu estou dizendo confiar na suficiência da obra de Cristo na cruz. É de lá que emana todos os recursos que nós necessitamos para uma vida cristã vitoriosa. No entanto, observe que na segunda parte desse verso 15, ele mostra exatamente o que é que pode roubar essa graça da vida do crente: que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. A ideia aqui é que a graça é um rio que está fluindo, e que o pecado da amargura que surge no coração é como uma comporta que produz uma represa. Em vez do rio fluir, a água é detida ali, ela para naquele lugar. Então, a graça não foi colocada na nossa vida para ser uma represa. E por isso, seja qual for a comporta que queira impedir o fluir dessa graça, deve ser extirpada da nossa vida. E aqui o escritor dessa carta está nos mostrando que uma das formas de nós nos privarmos da graça, de modo que ela já não mais flui na nossa vida, é quando alguma raiz de amargura brota do nosso interior. Antes ele diz: segui a paz com todos. Agora ele diz: cuidado com raiz de amargura que possa brotar do interior. Queridos, a amargura aqui, a ideia é de uma erva venenosa e amarga que ameaça a saúde espiritual da igreja. A amargura foi um dos pecados principais que impediu o povo que saiu do Egito de entrar na terra prometida. A amargura é comparada a uma epidemia que, depois de se espalhar, não pode ser controlada. Diz: olha, cuidado, para que brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Você já percebeu que todas as vezes que você se encontra com alguém que está amargurado, ela tem um poder extraordinário de contagiar você, de contaminar você? Presta atenção: todas as vezes que você ouve uma pessoa amargurada, você tende a comprar a ideia dela. Por exemplo, sou pastor, aí estou no gabinete, chega uma mulher amargurada contra o marido, e aí ela fala 1 hora contra o seu marido. Quando ela termina de falar, eu disse: meu Deus, esse marido é o pior homem da terra. Mas aí eu sento com ele, ele também está amargurado. Quando ele termina de falar, eu disse: e agora? Eu pensei que o ruim era o homem, mas a mulher é pior do que o homem.
Eles têm esse poder. Por isso você tem que ter muito cuidado quando ouvir a versão de alguém que está amargurado, porque o texto diz que o que ela profere com os lábios tem o poder de contaminar a muitos. Perturba a sua alma, tira a paz. Olha, seguir a paz com todos. Quem tem amargura não tem paz com ninguém, perde a paz, e tem esse poder terrível, maligno, de contaminar a alma de outros. É por isso que todas as vezes que comunidades, famílias são tomadas por essa erva daninha, por essa erva venenosa da amargura, da maledicência, da fofoca, famílias inteiras desmoronam, igrejas desmoronam, divisões acontecem, a graça deixa de fluir. Então, todas as vezes que a gente estiver pensando em santidade, nós temos que pensar o que é que a gente tem guardado na alma, o que é que tem empanturrado o nosso coração. Nós temos que pensar como é que estão os nossos relacionamentos, se de fato amamos o nosso próximo, se temos comunhão uns com os outros, se a paz de Deus que excede todo o coração é o que rege a nossa vida, ou se há alguma raiz de amargura que determina a pauta do nosso viver. A amargura é um pecado que tem como consequência maior a abstinência da graça. Agora imagine que consequência terrível, porque sem a graça a vida é uma desgraça. O sujeito pode permanecer na esfera religiosa, inclusive participando das ordenanças, dos sacramentos, mas a sua vida se transformou num deserto. Não tem mais graça, não tem mais alegria, não tem mais paz, não tem mais amor. Ora, o contrário de tudo isso é que o crente que faz da santidade seu estilo de vida, em vez de contaminar outros com o veneno da amargura, ele é um canal da graça de Deus, ele é um agente da graça. A melhor coisa do mundo é conviver com gente cheia da graça, porque se aquele que está tomado por uma erva venenosa tem o poder de nos contaminar, aqueles que estão cheios da graça têm o poder de nos influenciar também. Veja, quando o escritor de Hebreus está usando essa passagem, ele está citando Deuteronômio 29:18. Não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor, nosso Deus, e vá cultuar os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza veneno ou fel. E ele estava se referindo a uma planta no deserto, que tinha esse poder venenoso. E quando ele olha para aquele povo murmurando no deserto, coração cheio de maledicência, de amargura, ele expõe essa palavra. Agora veja, o texto diz aqui: cuidado para que isso não aconteça, porque sem santificação e sem seguir a paz com todos, ninguém verá o Senhor. E aqui, por causa desses pecados, eles não entraram na terra prometida. O escritor dos Hebreus está fazendo uma alusão, uma ponte entre uma coisa e outra. É uma forma dele advertir o povo: veja, esses pecados foram cometidos no deserto, e aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Não pense você que vive na prática desses pecados e você vai entrar no céu, vai ver a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe, todas as vezes que morre alguém muito famoso, não precisa ser famoso, mas para ser veiculado nos meios de comunicação, tem que ser famoso. Mas basta você comparecer a uma cerimônia fúnebre, e você vai perceber que as pessoas estão dizendo assim: essa pessoa agora está lá com Deus, ela está no céu. São Pedro
abriu as portas para ela entrar. Ou seja, todo mundo que morre, as pessoas querem colocar no céu. A grande questão é o seguinte: elas viveram aqui na terra e não queriam saber sobre santidade. Elas viveram na terra e não queriam saber dos santos de Deus. Elas não queriam saber de cultuar a Deus. Elas não queriam saber de adorar a Deus. Elas não queriam saber das escrituras, da santidade de Deus. Elas rejeitavam qualquer ideia de santidade. Por que é que vocês acham que elas, ao morrerem, vão querer estar num lugar de santidade? Isso é um contrassenso. Você sabe quem é que vai para o céu? É quem aprendeu a amar um Deus santo, aprendeu a amar pessoas santas e que gostam de lugares santos. É por isso que um puritano dizia que só tem um lugar pior do que o inferno para o ímpio, e esse lugar é o céu. Não há um lugar pior do que o céu para o ímpio. Ele não suportaria o céu, porque o ímpio, você acha que só porque ele morreu agora ele virou santo? Ele vai querer viver, a natureza dele continua a mesma. Agora preste atenção, se aqui ele ainda tinha alguma manifestação de interesse por Deus, é por conta da graça comum que ainda estava sobre ele. Mas depois que morrer, ele está desprovido de qualquer indício de graça. Então ele vai odiar e rejeitar aquilo que é santo mais do que qualquer outra coisa. Então, só há um lugar que o ímpio pode estar depois da morte: o inferno. Não tente colocar no céu aqueles que odiavam as coisas dos céus. Não tente enviar para o céu aqueles que odiavam o Deus do céu, que odiavam os santos, a santidade. Isso é um erro. Outra coisa que diz assim, como eu estava pregando em Curitiba esses dias, e um pastor veio me perguntar isso: você acredita mesmo que o inferno vai existir e que ele é eterno? Porque eu tenho um amigo pastor que está me dizendo o seguinte, que Deus não seria injusto de enviar um pecador para o inferno por toda a eternidade, por pecados que ele cometeu durante alguns anos aqui na terra. Presta atenção. Se tem uma coisa que o pecador vai fazer por toda a eternidade, é odiar a Deus. Então ele não passará a eternidade simplesmente pelos pecados que ele comete aqui. Ele vai passar a eternidade no inferno, porque na eternidade ele vai estar pecando contra Deus. Olhe para o Apocalipse, a passagem lá que à medida em que as grandes tribulações vêm sobre as pessoas, em vez de elas se arrependerem, elas blasfemam ainda mais de Deus. Por que as pessoas acham que no inferno as pessoas vão estar quebrantadas? Aliás, há muitas passagens, há muitas músicas e há teatros que se fazem nas igrejas, encenando o dia do juízo, e pecadores dizendo: como eu gostaria de uma chance. Eles não dirão isso. O texto diz que vai haver choro e ranger de dente, e o ranger de dente é de ódio, é de fúria. São pecadores furiosos contra o trono de Deus, mas aquele que está no trono é Senhor de tudo e de todos. E é por isso que todo joelho vai se dobrar e toda boca vai confessar que Jesus é o Senhor, porque a presença do Todo-Poderoso será irresistível. Colossenses capítulo 1 diz que Deus, que em Cristo, todas as coisas foram reconciliadas com Deus. Eu digo todas. Os demônios, o diabo, todas as coisas foram reconciliadas. Mas em seguida, ele diz, e a igreja também foi reconciliada. Ou seja, ele não coloca a igreja e todas as coisas em pé de igualdade, porque todas as coisas foram reconciliadas com Deus, no sentido de que todas as coisas em Cristo passam
para debaixo do seu governo, do seu controle e do seu domínio. Agora, a igreja reconciliada no sentido de comunhão, e não no sentido de imposição. Nós não estamos debaixo do controle de Deus só porque Deus é todo poderoso. Nós estamos debaixo do controle dele, porque nós fomos justificados mediante a fé. Nós temos paz com Deus. Veja, não é a paz de Deus, é paz com Deus. A primeira coisa que muda na conversão, na regeneração, é o nosso relacionamento com Deus. Nós estávamos em guerra com Ele, agora nós estamos em paz com Ele. E essa paz trouxe reconciliação. Essa paz trouxe comunhão. Essa paz trouxe harmonia. Assim sendo, é que eu passo para a nossa última questão. Quarto lugar. A santificação como estilo de vida significa fazer do principal o principal. Ou seja, quando a gente é santo, a nossa escala de valores coloca em primeiro lugar aquilo que por natureza ocupa o primeiro lugar. Na santidade, a escala de valores não é construída por mim. Eu simplesmente a recebo e a absorvo na minha alma, porque eu aprendo a amar aquilo que tem a primazia. Veja os versos 16 e 17. Ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. E não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Meus irmãos, veja que o escritor, depois dessas exortações, ele agora conclui essa abordagem aqui. Obviamente que ele continua até o final desse verso, desse capítulo 12, mas ele conclui essa parte de exortações com um estudo de caso. É como se ele dissesse: eu vou dar um exemplo para ilustrar o que estou dizendo. E qual é o exemplo que ele apresenta? De Esaú. Quem foi Esaú? Irmão de Jacó. Você sabe que eles começaram a lutar ainda no ventre da mãe. Mas por alguns poucos segundos ou minutos, Esaú nasceu primeiro. Em seguida, vem Jacó agarrado na perna de Esaú. Então, por direito, o primogênito é Esaú. Mas um dia, Esaú chega em casa com fome, cansado, vinha do trabalho, encontra Jacó com um prato de comida na mão. E ele disse: me dá um pouco. Ele disse: não, não é assim não. Eu posso lhe dar, mas se você me der o direito de primogenitura. Gente, dentro daquele contexto, isso aqui era algo muito especial. Para começo de história, no dia em que Isaac decidisse abençoar a sua descendência, essa bênção inicialmente seria para o primogênito. Então seria para Esaú. Mas o fato é que ele pensou: olha, se eu não comer, eu morro. Se eu morrer, do que vai me valer
esse direito de primogenitura. Observe que ele foi pragmático, e ele foi imediatista, e ele foi hedonista. Ele foi imediatista porque ele não enxergou nada. Ele não enxergou a providência de Deus, ele não enxergou a graça de Deus, ele não enxergou o cuidado de Deus. Ele diz: essa aqui é a minha única alternativa para eu viver, ou eu como ou eu morro. E ele foi pragmático. Porque no objetivo de alcançar os seus interesses, que ele julga ser o principal, saciar a sua fome, ele está disposto a usar de todos os meios e a negociar coisas que são inegociáveis. Isso é pragmatismo. Os meios são válidos, desde que eu alcance o meu fim. Eu posso usar qualquer meio, ele é legítimo, porque o meu fim é legítimo, os meios também o são. Não é assim. E ele é hedonista, porque parece que sua filosofia é o prazer. Ele não sabe ser contrariado, ele não sabe ser privado de alguma coisa. E nós estamos vivendo numa cultura assim, em que se eu não tenho isso, eu não quero viver. Se eu não tenho isso, a vida não tem sentido. E pouco importa os valores, eu estou disposto a negociá-los, contanto que eu satisfaça o aqui e agora. E é por isso que o divórcio cresce. E é por isso que os namoros são promíscuos. E é por isso que os negócios são ilícitos, desonestos e corruptos. E é por isso que a política dá um mau exemplo. Seus políticos dão um mau exemplo para a sociedade. E é por isso que o Brasil está do jeito que está. E é por isso que possivelmente nós temos uma das gerações de crente mais fraca espiritualmente, mais incapaz de enfrentar o pecado, que mais negocia os valores da fé. Possivelmente é porque a lógica que normatiza a vida de Esaú é a lógica do nosso tempo. Esaú, queridos, é o oposto da santidade, que movido por demandas pessoais, está disposto a profanar o que é sagrado. O escritor recorre ao caso de Esaú, que, seduzido por um prato de comida, decidiu vender o direito de primogenitura. Esaú é identificado como um homem puro e profano. É descrito como um adúltero, um ímpio, uma pessoa pobre de raciocínio, um débil mental, alguém que não raciocina direito, alguém que não sabe comparar as coisas. Como ele pode achar que um prato de comida vale mais do que a bênção de Deus? Todo crente, meus irmãos, desprovido de zelo e de piedade, estará sujeito a cair no pecado de Esaú. Eis aqui um alerta para nós. Todo aquele que constitui a igreja dos primogênitos, conforme está no verso 23, deve ter zelo e cuidado. O zelo e o cuidado que faltaram a Esaú, a fim de não profanarem o seu direito de primogenitura concedido por Deus em Cristo Jesus. Ao contrário de Moisés, que preferiu sofrer por causa de Cristo a ser chamado filho da filha de Faraó, a escala de valores de Esaú era mundana e materialista. Uma coisa mais merece nossa atenção aqui. O texto deseja alertar sobre o perigo de termos uma escala de valores mundana e imoral. Esaú era o oposto de Moisés. Ao contrário de Moisés, ele priorizava as coisas materiais sobre as espirituais. Priorizava as coisas da terra sobre as coisas do céu. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, diz assim:
Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. A história de Esaú surge aqui como um alerta, que tardiamente buscou o arrependimento com lágrimas, mas descobriu que a porta da graça havia se fechado. Nas Escrituras, o arrependimento é um elemento doutrinário e uma experiência indispensável para a santificação. Porém, o que fazer quando a porta da graça se fecha diante do suplicante? Observe que não há maior tragédia do que essa. Embora o apelo das Escrituras seja para que você e eu tenhamos a iniciativa de arrepender-se do pecado, o arrependimento jamais nos será dado se a graça não operar em nosso coração. Não pense você que arrependimento é uma virtude humana. Nós jamais vamos ter verdadeiro arrependimento, senão meros remorsos pelo pecado. Mas o arrependimento genuíno, que não apenas derrama lágrimas dos olhos, mas faz o coração se inclinar no desejo de mudança, sabendo que ofendeu a Deus, esse arrependimento é um produto da graça. E aí, presta atenção. O maior sinal da graça de Deus não é quando você vê que alguém está prosperando financeiramente. É quando alguém que é segundo o coração de Deus, como Davi, mesmo pecando como pecou, encontra o caminho de volta, o caminho do arrependimento, o caminho da graça. Mas você quer ver a maior demonstração do juízo de Deus? Não é quando alguém adoece, perde todos os bens e de repente se encontra numa situação de profunda miséria. A maior demonstração do juízo de Deus é quando Deus entrega alguém ao seu próprio pecado e decide fechar a porta da graça como fechou a porta da arca para a geração de Noé. Veja você, esse homem buscou o arrependimento com lágrimas e não o encontrou, porque Deus já estava decidido que a porta da graça que esteve aberta para ele, agora definitivamente estaria fechada. Às vezes não é fácil entender isso, mas basta entender uma coisa: Deus é soberano. Ele decide por quanto tempo Ele mantém a porta da graça aberta e para quem ela permanece aberta. A verdade é que às vezes nós estamos num ambiente religioso, mas o nosso coração não aprendeu que tudo que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. Aprendemos a dizer Senhor, Senhor, mas não nos propomos a fazer a vontade de Deus. Esse texto, quando traduzido para a nossa língua, não fica muito claro. Mas quando examinado, uma exegese profunda no grego, o que fica claro é que Esaú não estava arrependido porque havia pecado. Ele estava arrependido no sentido de que ele não estava preparado para conviver com as consequências do pecado. Suas lágrimas não é porque ele diz: eu ofendi o Senhor, deixei a coisa principal no âmbito do secundário e peguei o secundário e tornei a coisa principal. Não. Ele não tem consciência de que ele foi profano e imoral. O arrependimento dele é quando ele viu que Jacó tinha recebido do pai a bênção
que deveria ser dele. É quando ele percebe o dano que ele causou a si mesmo. É quando ele percebe que a bênção não é mais sua, que o prato de comida não tinha mais efeito, que o prazer temporário desse mundo é passageiro. E agora? Meus queridos, essa é a tragédia maior. É quando alguém supostamente busca o arrependimento e não encontra. Clamemos a Deus então, enquanto é tempo. Porque às vezes a gente vai pecando e pecando, brincando com a graça, e não se dá conta de que a porta da graça ou do arrependimento estão abertas e de que nós precisamos aproveitar e fazer confissão, porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quem encobre suas transgressões jamais prosperará. Eu estava lendo esses dias que uma das cartas que mais demorou a entrar no cano foi exatamente Hebreus. Os pais da igreja tinham muita dificuldade em colocar Hebreus aqui. Sabe por quê? Por causa de 3 passagens principais. Eu vou ler essas 3 passagens e aí a gente encerra. A primeira é Hebreus 6, do 4 ao 8. Veja comigo. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo a vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva e que cai muitas vezes sobre ela, produz planta útil para aqueles por quem é cultivada e recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. A segunda passagem é Hebreus 10, a partir do 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quando mais vede que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha vingança eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Terceira passagem, Hebreus 12, 25. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Amém. Essas 3 passagens, para os pais da igreja, pareciam andar na contramão do Novo Testamento. Porque eles acreditavam, é interessante que depois os críticos já não acreditam que a carta aos Hebreus seja de autoria de Paulo. Mas na formação do cano, aqueles homens acreditavam que essa carta era a autoria de Paulo. E eles diziam: como é que pode ser de Paulo? Paulo o tempo todo fala da graça, da soberania e da eleição. E aqui parece que ele diz o contrário. Mas no final, a razão por que eles deixaram a carta de Hebreus aqui é porque eles entendiam que era Paulo, e Paulo não poderia se contradizer.
Então eles decidiram deixar aqui. Mas a grande questão é, essas passagens dão base para a ideia de que o crente pode perder a salvação? Não é esse o ensino da carta aos Hebreus, muito menos do Novo Testamento. Com todo respeito, se você pensa diferente. Mas uma coisa é certa: embora a salvação seja uma obra da graça, absolutamente da graça, e seja um ato da soberania de Deus, que decidiu escolher pecadores em Cristo e regenerá-lo como obra exclusiva do Espírito Santo, ainda assim, textos como esses estão aqui exatamente porque eles são meios de graça para Deus nos advertir e nos encorajar a não seguir o caminho de Esaú. Portanto, todas as vezes que você lê textos como esse, você não deve ficar pensando, a salvação se perde ou não se perde. Você deve dizer, Deus é tão gracioso que, querendo me preservar debaixo da graça que me alcançou e que me salvou, me instrui, me corrige, me encoraja com passagens como essas. E que hoje o pregador traz ao meu coração, para que Deus renove a minha fé e me coloque na rota da santidade, sem a qual eu não poderei ver o Senhor. Então, queridos, é tempo de santidade, porque os imundos vão se mundanizar mais, mas os santos vão se santificar mais. Busque de Deus, estou concluindo com essas palavras, busque de Deus um reavivamento para a sua alma. Todo crente que sofre de apatia espiritual e que vive caindo em pecado, deve suplicar a Deus por um reavivamento do espírito. Ossos secos só serão vivificados pela ação miraculosa de Deus. Se você sente que não é mais do que um osso seco em meio ao corpo de Cristo, lembre-se que aqueles que estão ligados à videira recebem a seiva dele e produzem frutos, e esse fruto permanece a 30, 60 e 100 por um. Segundo, seja um pacificador, sem jamais negociar a verdade do Evangelho. Às vezes nós temos a tentação de, em nome da paz, nos calarmos diante do erro. Outras vezes nós pecamos porque não sabemos pelejar pela verdade em amor. Lembrando que, em grande parte, todos os desentendimentos são frutos de disputas pessoais, disfarçadas de zelo pelas coisas de Deus. Aqueles que zelam pelas coisas de Deus, que façam com amor, que façam em santidade, não motivados pelas obras da carne. Terceiro, olhe para o céu. Se você é alguém que tem como perspectiva de futuro ver a Deus, e se esse é o seu grande projeto de vida, ver a Deus, isto é, adentrar os portões do céu, herdar a coroa da vida e receber o galardão do Senhor, você não pode tratar o tema da santidade como uma opção. Santidade é um imperativo de Deus e não uma opção religiosa. Quarto e último, a graça de Deus é melhor do que a vida. Você jamais deveria fazer nada que lhe separasse dessa graça. Isso faria de você um crente seco como o deserto, amargo como o fel, contaminado como um rio poluído, profano como Esaú. Busque a graça, aprenda com a história, volte-se para o passado e veja que pessoas como Esaú, os filhos de Israel no deserto, os anjos que caíram, ficaram para trás porque não souberam fazer da coisa principal a principal coisa da vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê a graça que lhe é suficiente para que você seja santo no mundo, apesar do mundo. Que Deus abençoe.